E aí, pessoal, faltam opções ou falta time? O que está faltando ao Grêmio? O contraponto de Renato à ideia da diretoria? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Final de semana está chegando e é hora de fazer o seu rancho. E o rancho é nos supermercados Vieser. Há 37 anos em Canoas, você tem a opção de ser bem atendido e de ter super descontos. Você vai agora baixar no seu celular o Clube Vieser, o aplicativo do supermercado Vieser. E ali você vai ter descontos de verdade. Não perca tempo, baixe o Clube Vieser e entenda o que eu estou falando. O Vieser é o meu super e vai ser o de você também. Gente, o Grêmio perdeu ontem de virada na Arena para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está jogando contra o Grêmio a mesma competição, está jogando na parte de cima, tem um bom trabalho, sem problema. Sem problema. Não tem muito o que discutir, não. Festejou muito o fato de vencer na Arena ontem, teve, em alguns momentos, uma supremacia absurda, em outros momentos, o Grêmio conseguiu, sobretudo no segundo tempo, fazer enfrentamento, teve oportunidade, inclusive, de vencer o jogo. Mas não venceu, perdeu. E quando se tem uma derrota dessas, normalmente, claro, vai para aquela coletiva, o Renato faz sempre o mesmo teatro, ameaça pessoas, mas tem uma hora, no final da coletiva, que o Renato fala do grupo e diz que as opções são essas, que é isso que está em discussão, que o torcedor não pode reclamar porque o momento do Grêmio era horroroso e agora não é. E a diretoria, segundo ele, fez milagre. E aí eu pergunto, o que falta? Falta time ou faltam os jogadores? Porque nós temos que parar de achar que uma coisa está tão relacionada à outra. Porque quando vem alguns times aqui com jogadores menores do que o que nós temos, eles acabam rendendo mais e num time mais coletivo. Ontem, Renato colocou todos os jogadores contratados para jogar. E eu me refiro a jogadores que nós não conhecíamos tanto. Renato, por exemplo, colocou o Iturbe, aposta da diretoria, e o Iturbe jogou um tempo com muita dificuldade física. Muita dificuldade física. E o Iturbe está há um tempão aí. Ontem a diretoria o Renato botou para jogar o Bessosi, que fez o gol, que mostrou ali alguma velocidade pelo lado. Não é nada diferente dos jogadores que nós temos na base, mas tá ali. E Bessosi também saiu cansado no intervalo. O Renato ontem botou para jogar o Galdino. O Renato ontem botou para jogar uma aposta da diretoria ainda no início do ano, o Natan Pescador. O Renato ontem, de alguma maneira, jogou ou abriu todo o grupo. E por que eu falo em jogadores ou time? Porque as opções são essas. Estes jogadores podem mais do que estão dando, poderiam dar mais senso coletivo. Ontem o Grêmio foi muito improvisado. Sim, mas nós tomamos um vareio do Inter com o time completo, nós tomamos um vareio do time do Fortaleza, dos reservas, com o time completo. E no jogo contra o Fortaleza, o Soares nos salvou. No jogo contra o Inter, o Soares evitou algo pior. E ontem também, curiosamente, uma jogada do Soares garantiu o empate, àquela altura, a vitória do Grêmio. Depois o Grêmio acabou sofrendo a virada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E nós temos que ir para a prática. Quem que não está fazendo a sua parte? Porque nós não podemos dizer que o Grêmio não investiu. É errado dizer isso. O Grêmio contratou jogadores e, sobretudo, na janela, o Grêmio botou o Luan também, que também é uma aposta da janela. Inclusive, quando o Luan entrou, a torcida se inflamou, a torcida satisfeita com o Luan, no sentido de contratação. Agora, claro, tem que jogar. Então, esse contraponto
que me parece importante da gente fazer nesse momento é que expõe a fragilidade. O vice-presidente de futebol ontem, antes da partida, disse que gostou muito da escalação para dar minutagem a jogadores que foram contratados. Minutagem para jogador da base, que precisa ganhar experiência. Jogador de 30 anos, como é o caso do Iturbe, tem que chegar, entrar em forma e jogar. Ou não jogar. Mas vão cornetear os dirigentes, cornetear o Renan. Não estou corneteando ninguém. Eu estou fazendo uma pergunta. Uma pergunta. Pode jogar tão pouco como jogou ontem? Pode jogar tão pouco como jogou contra o Inter? Pode jogar tão pouco como jogou contra o Fortaleza? E se jogou tão pouco, o problema é dos boleiros ou o problema é do técnico? E se é dos boleiros, obviamente o problema é dos dirigentes. O que houve com o Grêmio? Que o Grêmio tinha um trabalho consolidado, mesmo que eu entenda que toda a salvação do time ela passou pela brilhante contratação do Soares, porque sem o Soares o Grêmio teria 1000 problemas. 1000 problemas. Ele solucionou todos os problemas do Grêmio. Todos dentro do campo. Porque o Grêmio nunca teve um time consolidado esse ano. Nunca conseguiu ter. Então, está na hora de discutir. E eu não falo nem pelos próximos 11 jogos. Eu estou pensando no ano que vem. Voltar a ter comando de diretoria. Voltar a ter trabalho de estrutura de time. Recuperar alguns pontos e discutir os jogadores que se acham insuficientes. Tem uma coisa que eu não aceito, por mais que me expliquem. Eu não aceito que no mês de outubro o Grêmio tenha jogadores fora de forma. Isso não dá. O Natan nunca completou um jogo. Na verdade, ele tem um jogo que ele atuou em os 90 minutos. Não, né? Não vamos passar pano nisso. Chega a hora de discutir. Aonde está o problema? O problema tem, tá, gente? O problema nós estamos vendo. Então vamos discutir o problema. Vamos discutir o problema. É do Renato ou é dos boleiros? Os jogadores são ruins? Como sugere o Renato, o ideal era ter 13 em cada posição ontem, se tivesse dinheiro. Aquele papo de novo. De novo, tudo igual. O Grêmio voltou no tempo. Voltamos a 2019. Tudo igual. Mas, agora, falta jogador? É isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.